como as novas regras da OAB transformaram o marketing jurídico brasileiro desde as suas mudanças. Eu sou o Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. O mais recente provimento da OAB para o marketing jurídico em breve completará 1 ano de existência, mas as suas consequências ainda suscitam bastante discussão na advocacia. Para conversar sobre esse assunto, tenho a grande honra de receber nesse episódio do Juridicast a Daniela Cristóvão, que é Head de Comunicação e Marketing no Souto Correia Advogados. Daniela, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Olá, Leandro. Muito obrigada por me receber, poder compartilhar com os colegas informações sobre marketing jurídico que está acontecendo no mercado no momento. Legal, Dani. E no seu ponto de vista, após quase 1 ano de aprovação das novas regras da OAB para o marketing jurídico, o que mudou na prática nesse mercado? Então, Leandro, olha, acho que esse provimento estava sendo bastante esperado, né? Eu acho que o que mais ele trouxe, assim, de maior mudança mesmo, eu acho que foi jogar a luz, né, e dar clareza sobre as possibilidades da atividade de marketing jurídico, sabe? E sobre o que são também os princípios da publicidade na advocacia, né? E estimular esse debate. Na prática, só de você ter um ambiente que as pessoas estão discutindo esses princípios da publicidade de advocacia já é um grande ganho, né? Jogar luz sobre a atividade já é um grande ganho também. Alguns entendimentos sobre, principalmente, as novas tecnologias de comunicação e marketing, e esse provimento, né, poder explicar, né, qual é o entendimento da OAB sobre eles, né, como praticamente um glossário explicativo no provimento, eu acho que é um ganho. Jogar luz sobre esses princípios, sobre o que são essas ferramentas, num ambiente dessa atividade de marketing que é altamente regulamentado. Eu vejo dessa forma. O simples debate já é um ganho enorme. Perfeito, Dani. E você acha que quando o provimento ele joga luz sobre esse tema, você acha que o serviço e os especialistas de marketing jurídico passaram a ser mais valorizados pelos escritórios? Ah, sem dúvida. Isso sem dúvida. Pra gente, né, que atua nesse mercado, eu, por exemplo, que estou nesse mercado há mais de 15 anos, em que você tinha uma proibição, quase que como um pecado você falar em marketing dentro de escritório de advocacia. A palavra era uma palavra proibida, né, por uma falta de entendimento mesmo, ou por achar que por marketing ser traduzido ao pé da letra como vendas, né, e nos nossos princípios da advocacia você não ter essa possibilidade de mercantilização da profissão ou captação ativa de clientela, parecia que era uma coisa proibida. Você estaria indo contra o código de ética da advocacia se você utilizasse ferramentas da comunicação, do marketing na atividade profissional. Então, quer dizer, simplesmente o texto do provimento trazer o reconhecimento do marketing jurídico, da existência dele e da possibilidade de se trabalhar com ele, eu já acho um grande ganho. E, puxa, a gente tem que pensar também, né, Leandro, que a gente está num mercado da advocacia que ele é muito volatilizado, ele também é muito igual, né? Você tem profissionais altamente capacitados prestando esse serviço jurídico. Você achar o diferencial é o pulo do gato, né? E é onde o marketing te ajuda a achar o diferencial na prestação do serviço. Então, os escritórios de advocacia e os advogados também, né, viram que o conhecimento muitas vezes orgânico deles em matéria de comercial, de marketing, não preparava os escritórios, os seus negócios para esse mundo de alta competitividade em que você precisa achar esse diferencial para que o cliente contrate você e não o seu concorrente. Com isso, os escritórios foram ao mercado para trazer esses profissionais, né? Trazer esses profissionais com esse conhecimento específico. E profissionais também, muitas vezes, quando você ia para o mercado procurar alguém para a tua área de marketing, né? Puxa, mas, né, comunicação e marketing para escritório de advocacia, que estranho. Também era difícil você atrair profissionais para essa área. E hoje em dia você tem um reconhecimento no documento legal de que a atividade existe, também é um ganho. Eu também acho que faz com que a gente tenha aí essa valorização da profissão, né? A valorização desses profissionais
especializados em marketing nos escritórios, assim. Interessante, Dani. E nessa linha de valorização, né, dos profissionais de marketing jurídico, tenho observado que o novo provimento me parece que também tem promovido o aumento de número de agências que vão buscar oferecer serviço para o mercado jurídico, né? Mas muitas agências que, a priori, não são tão especializadas ou tão conhecedoras do mercado de serviços jurídicos. E aí, na sua opinião, você acha que alguns prestadores de serviço que oferecem soluções enlatadas podem, eventualmente, dificultar, né, o reconhecimento da valorização do serviço de marketing por parte dos escritórios? Então, é tão negócio, né? Eu gostei muito dessa tua pergunta, viu, Leandro? Porque, né, serviço enlatado, né? Eu acho que é tudo uma questão de mercado. Tá. Eu acho que o crescimento de agências querendo um filão desse nosso mercado aqui, você também está já há bastante tempo no mercado jurídico e viu a evolução dele, é um mercado enorme, né? O mercado brasileiro da advocacia é muito pulverizado, né? Acho que hoje são mais de 1.200.000 advogados no Brasil. Existem projeções da gente alcançar 2,5 milhões de advogados em 2025. E muitos desses advogados organizados em sociedades de advogados, né, em escritórios de advocacia. Ou seja, é um filão incrível para o mercado de agências de publicidade. Mas essas agências, elas não adianta vir com solução enlatada, com produto de prateleira, que serve para qualquer outra empresa de serviço profissional, para uma consultoria, por exemplo, ou para uma empresa de contabilidade, ou para uma empresa de consultoria tributária. Não vai servir para a advocacia. O serviço da advocacia, ele é garantido constitucionalmente como essencial para a justiça. Desde a Constituição de 88, dentro de uma lógica muito própria da organização do sistema judiciário brasileiro e de todas as idiosincrasias da nossa sociedade, né? Tá. Dito isso, eu acho que os 1.200.000 advogados têm que pensar sobre o produto deles, né, o produto entre aspas, né, a prestação de serviço jurídico que eles vendem, o público que eles querem alcançar, quem é o target, quem é o alvo, a mensagem que eles vão passar. Se ele presta um serviço jurídico enlatado, bem, que procure então uma agência que vai oferecer para ele o enlatado, mas que eu adianto que não vai servir para a prestação de serviço jurídico. Eu acho que as agências, elas têm que conhecer as peculiaridades desse mercado. É necessário que haja uma especialização desse mercado. Correndo-se o risco, muitas vezes, do advogado ter que responder alguma questão ética, né, dentro do Tribunal de Ética, por exemplo, achar que vai ter uma estratégia, por exemplo, de marketing digital que vai fazer com que ele aumente a sua carteira de clientes. Não funciona, né? A prestação de serviço jurídico não é vender sabão na prateleira do supermercado, né? Então, acho que tem que ter muito cuidado na hora que você vai comprar esse outro serviço, que é o serviço do marketing jurídico, que o enlatado vai servir para um serviço enlatado, para um serviço de prateleira, que muitas vezes eu acho até que não serve mesmo, né? Então, é muito do advogado conhecer o seu negócio e saber que tipo de assessoria ele vai precisar para alcançar os objetivos dele e conseguir vender o diferencial dele no mercado. Para as agências, né, de publicidade, o mercado é gigante, é um mercado incrível, mas que o enlatado, as soluções de prateleira não vão funcionar. Com certeza, Dani, e é curioso você estar trazendo essa reflexão, porque principalmente depois da aprovação do novo provimento, eu observo que muitos escritórios nos procuram aqui na Javali, mandam um e-mail falando, olha, me manda uma proposta de marketing jurídico, desse jeito, querendo receber uma proposta de marketing jurídico por e-mail, como se fosse um produto de prateleira pronto e acabado, né? E aí, normalmente, a gente, bom, então, ok, vocês querem saber sobre marketing jurídico, vamos conversar. E a pessoa, não quero conversar, me manda uma proposta. Então, é bem curioso, né? Porque quando eu vejo o cliente comprando assim, eu imagino que do outro lado tem gente vendendo serviço dessa forma, né? E eu concordo contigo que quando você diz, né, bom, se eu vendo um serviço enlatado, tudo bem, no limite eu comprar uma solução também enlatada de marketing, mas o que eu acho mais curioso é escritórios que chegam também até a gente dizendo que tem uma atuação diferenciada, que é um escritório que trabalha de uma forma totalmente personalizada, mas que vende valor, não preço, mas que quer comprar uma solução enlatada. A conta não fecha, você não acha, Dani? Não, eu acho que a conta não fecha, eu
acho que falta uma visão de gestão para muitos dessas pessoas que chegam desta forma até o serviço de uma agência como a Javali e não entendem que marketing jurídico é estratégia, é parte do planejamento estratégico do seu negócio. E não vai ser uma receita de bolo. Qual que é o diferencial de um serviço profissional? Não é mais uniprofissional de advogados. Todo mundo tem advogados super bem formados, que tem foco no cliente, são orientados ao negócio, todo mundo se vende desta forma. O grande diferencial, eu acho que vai ser o atendimento e a cultura. E quando você fala de cultura de um escritório, cultura daquela prestação de serviço, está muito ligado à gestão e à estratégia. E o consultor de marketing jurídico tem que conhecer isso. Para conseguir construir um planejamento de marketing, colhe que não seja falso, que a identidade reflita, né, a imagem que o mercado tem reflita o que é a identidade, o que é o DNA daquele escritório. Por isso que eu de fato, eu não acredito em soluções enlatadas, eu não acredito em receitas de bolo sem conhecer a cultura daquele escritório e causa a minha mesma estranheza que tem causado a você, imagino você como prestador de serviço, como agência, essa estranheza toda nesse tipo de abordagem do cliente, né, do possível cliente, na verdade. E é difícil desconstruir, né? Sim. As pessoas querem uma solução rápida e fácil e ela não existe, ela tem que ser uma solução inteligente e desenhada de acordo com a sua estratégia, o seu diferencial. Muito importante, é a sua cultura. Legal você falar sobre cultura, Dani, porque quem presta serviço jurídico, né, certamente está vendendo expertise de outros profissionais dentro da banca e a cultura, eu acho que ela influencia muito na forma como esse serviço é entregue, né? E aí, aproveitando esse gancho, uma outra vertente que me veio aqui agora é o quanto que o novo regulamento, ele aumentou a competitividade entre os escritórios, se é que aumentou? Então, eu acho, sabe, Leandro, que a regulamentação em si, ela não influencia essa competitividade não, tá? Tá. A regulamentação, ela coloca ali limites, parâmetros, ela vem explicar, como eu disse ali no começo, né? Jogar a luz sobre um dado de realidade, que é o marketing jurídico. Ele é o dado de realidade, ele existe. E está se jogando luz e colocando parâmetros para ele. Eu não acho que a regulamentação, ela tenha uma influência na competitividade ou ela aumente a competitividade. Eu acho que a competitividade também é um dado de realidade do mercado. Como eu disse, é um mercado muito pulverizado. Os escritórios que trabalham com gestão e planejamento estratégico entendem as dificuldades, a concorrência, que muitas vezes não é só jurídica, do meio jurídico, existem outros prestadores de serviço que podem concorrer com a gente também, principalmente na consultoria. Então, esse posicionamento de mercado e em resposta a competição que é inerente, né, é que gera o aumento da competitividade, né? O mercado que gera essa competitividade, que gera essa concorrência. Eu acho que não tem nada a ver com a regulamentação. Quer dizer, a regulamentação, ela joga luz sobre o marketing jurídico. Agora, o marketing jurídico, ele está acontecendo porque o mercado é competitivo e quem não utilizar das ferramentas, o marketing jurídico pode ajudar com ferramentas para que os escritórios descubram o seu diferencial e possam ofertar esse valor para os clientes. E os clientes decidem, escolhem qual que é a cultura, qual que é o atendimento, que vai resolver as suas questões jurídicas, resolver ali os seus problemas, né? Eu sempre fico pensando muito no B2B, sabe, Leandro? Sim. Eu sempre penso muito, porque como eu cresci dentro da advocacia empresarial, né, geralmente com B2B, existe uma outra realidade dos advogados que atendem pessoa física, e que eu acho que muito da regulamentação, ela é com esse pensamento, né, da pessoa física e também da administração da justiça, que é outro capítulo também. Perfeito, Dani. E muito se falou aí das evoluções que o novo provimento trouxe, né? Mas uma discussão que ele ainda não, digamos, resolveu, né? Nem sei se deveria, mas essa é a questão, que é com relação à proibição da publicidade em canais de comunicação massificados, como rádio, TV. Minha pergunta bem objetiva faz sentido ainda, em pleno 2022, Dani, um escritório aqui no Brasil não poder fazer propaganda, divulgar seu serviço nesses canais? Eu acho muito boa essa tua pergunta, viu, Leandro? Ela é muito boa e eu
tem um entendimento bem peculiar, bem diferente em relação a ela e a resposta, tá? Tá. Sendo tão objetiva quanto eu posso ser em relação a isso, né? Quanto eu consigo ser em relação a isso. Para mim, eu sou uma profissional de marketing jurídico, né? Além de jornalista, eu sou advogada formada e eu vejo sim a prestação do serviço de advocacia como uma prestação de serviço diferenciada. Por ela estar prevista constitucionalmente numa Constituição que é um marco, né? Assim, social, antropológico para o país, saído de uma ditadura e consegue ter a Constituição de 88 e o reconhecimento da advocacia como peça fundamental para a administração da justiça no país, né? Então, não é o nosso serviço, eu não considero ele um serviço qualquer. Ele é um serviço diferenciado, uma série de garantias constitucionais e tudo mais, e por conta disso, a gente tem uma regulamentação da forma como a gente vende o nosso serviço, né? Na publicidade do nosso serviço. E ele tem princípios. Quais são os princípios? É que essa publicidade, essa propaganda que a gente faz, ou a forma que a gente vai vender os nossos serviços, ela tem que ter princípios de ser verdadeira, ela tem que ser informativa, ela tem que ter uma sobriedade, uma discrição. Para mim, se você está seguindo esses princípios estabelecidos na hierarquia das leis, pela Constituição, e depois no Código de Ética do Advogado, nos provimentos que vêm. Se você está fazendo uma publicidade, né, uma aproximação do mercado, do alvo, que não configure captação de clientela, que não demonstre uma mercantilização da profissão, e que também, nessa forma que você está, né, colocando, você não tem um estímulo de litígio, você não pode estimular o litígio, tipo, é como acontece nos Estados Unidos, tropeçou na calçada, vem falar comigo, diz que 0800, você não pode fazer isso no Brasil. Se você está seguindo esses princípios, para mim, pouco importa o canal. Você pode usar qualquer canal, se o teu conteúdo está sendo verdadeiro, informativo, é discreto, você poderia utilizar qualquer canal. O que importa é o conteúdo. Ficou claro? Sim. Sim. É o conteúdo que importa. E eu acho que o provimento 201, aqui, 205 de 2021, ele esclarece isso, liberando, por exemplo, as redes sociais, dando mais liberdade para atuação nas redes sociais. Mas a exceção à comunicação de massa, à rádio e TV, que está disposto no artigo 40 do Código de Ética e Disciplina da OAB, ele continua. E aí, se faz sentido ou não, e para mim faz sentido, e não por causa do marketing ou por causa dos princípios, mas eu acho que faz sentido, infelizmente, pelo quesito de administração da justiça. A justiça brasileira, ela não daria vazão a toda a população brasileira sendo estimulada a procurá-la. Porque, assim, rádio e TV seria comunicação. Assim, e aí tem que ver também se faz sentido para o teu negócio, né? Porque você colocar publicidade, né, em rádio e TV é uma publicidade de massa. Você atinge um público, né, que está pedindo aquela informação, né? Você estaria estimulando o litígio, que é uma proibição. E eu vejo que, infelizmente, o nosso país não está preparado a um aumento da procura pela prestação do serviço aí jurisdicional, né? Tá. O judiciário prestando o serviço. A gente teria que ter um investimento muito maior em tecnologia, em formação de juízes, para dar conta a um país de quantos nós somos? 200 milhões de habitantes, com um déficit ainda muito grande de cidadania, procurando seus direitos. Então, a gente tem uma questão aí social, para depois discutir se deveria ter propaganda, se estaríamos preparados para ter propaganda em rádio e TV. Então, assim, no fundo, eu vejo lógica nessa manutenção, dessa exceção à utilização de canais de rádio e TV para publicidade de escritórios de advocacia. Por quê? Porque nosso sistema judicial não está preparado para dar conta do aumento da procura. Aí, para B2B, por exemplo, aí eu acho que não faz sentido. Você tem que avaliar o canal que faz sentido você colocar o conteúdo, a tua mensagem. Os escritórios de advocacia que eu sempre trabalhei, né, que eu me especializei em direito empresarial, não faz sentido essa sensibilização via massa. Eu não vejo muito sentido na utilização. Pelo custo, né, o custo é outro também, né, de veicular propaganda em rádio e TV, né, fazer campanhas efetivas de rádio e TV. Não sei, para prestação de serviço jurídico, B2B não funcionaria mesmo. Funcionaria talvez para massa,
sim, mas aí a gente não vai conseguir entregar o produto, essa é a verdade. Interessante, Dani. E na sua opinião, tem algum tópico ou questão relevante para o marketing jurídico que ainda precisa ser discutido e regulamentado pela OAB? Além de, eventualmente, do que a gente já acabou de discutir aqui? Super, não, eu acho que, assim, durante a elaboração desse provimento, teve um movimento muito interessante por parte da OAB, né? Eu tive a oportunidade de estar com os conselheiros da OAB que elaboraram o texto legal, e eu sou testemunha de que rodaram, né? A Grace Stocker rodou o Brasil inteiro conversando com advogados, escritórios, profissionais do marketing jurídico, associações, para ver as dores, né, do mercado, dessa concorrência e poder evoluir com o provimento, né? No provimento, o artigo 9, ele cria o Comitê Regulador do Marketing Jurídico de caráter consultivo, vinculado à diretoria do Conselho Federal da OAB. Puxa, quando eu vi esse artigo, eu achei bem interessante, né? O Comitê Regulador da atividade, né? Mas o que eu senti? Lendo e depois conversando com as pessoas, né? A interpretação do texto legal. A evolução disso, a efetividade de um dispositivo como esse, eu não acho que seria um comitê regulador do marketing jurídico, não. Eu acho que a gente daria um passo muito interessante se fosse um comitê autorregulamentador, parecido com o que é o CONAR para as agências de publicidade. Perfeito. Né? E com a participação dos profissionais de marketing jurídico, que sejam de agências, que sejam de empresas, tal qual acontece no CONAR para o marketing jurídico. Eu acho que isso seria uma grande evolução e que traria também para as eventuais decisões que o comitê de ética ou esse comitê regulador venha a ter que tomar, porque tem já que a atividade de advocacia é altamente regulamentada e o marketing jurídico segue essa regulamentação. Se a gente tivesse um conselho tal qual o CONAR de autorregulamentação, seria muito mais rico, muito mais efetivo e muito mais ligado à realidade do que o que eu vejo no artigo 9 hoje, né? Ele a composição, ela é destacada de quem está na ponta exercendo o marketing jurídico, sejam os advogados, por exemplo, captadores, ou sejam os profissionais prestadores de serviço do marketing jurídico, como as agências, ou sejam os profissionais internos, né, dos escritórios de advocacia responsáveis pelo marketing jurídico. Então, para mim, eu acho que isso poderia ser o próximo passo, sabe, Leandro? A gente aqui tem que se juntar para conseguir, eventualmente, essa autorregulamentação. Muito boa análise, Dani. Eu acho que o modelo do CONAR é um modelo que ele já está no Brasil, atuando de forma muito sólida há décadas, né? E que certamente poderia inspirar a OAB para evoluir, né? O que vem sendo já evoluído nos últimos anos. Mas eu acho uma boa sugestão. E nosso episódio está muito bom, mas está chegando ao final. Para concluir, tem uma última pergunta, que é: como que você avalia o desenvolvimento do marketing jurídico no Brasil? Desde o começo da sua carreira, né? Você que é uma profissional aí que está há mais de 15 anos no mercado, quais são os principais avanços que você observou ao longo das últimas 2 décadas? Nossa, Leandro, essa pergunta que de fato pode, o bate-papo aqui está muito bom, né? Sempre legal compartilhar essas experiências todas. Ter também o teu conhecimento aí da ponta de quem está no atendimento dos escritórios, né, desenvolvendo tanto trabalho bacana. E essa pergunta me remonta ao passado mesmo. Eu sou os primórdios do marketing jurídico, assim, né? Então, eu tenho 15 anos, né, em escritórios como executiva de comunicação corporativa de empresas, né? Mas eu tive outros 7 anos no jornalismo jurídico, né? Então, eu posso te dizer que eu vi muita água passar embaixo dessa ponte, viu? Quando eu comecei como repórter mesmo, né? Eu acabei indo para o jornalismo porque eu nunca tinha pensado na minha vida em trabalhar em escritório de advocacia, né? Ou era o jornalismo ou era concurso público, né? Eu era estagiária no Ministério Público Federal e vi que não era para mim e acabei tendo uma oportunidade na antiga Gazeta Mercantil, como repórter de legislação, a gente chamava de legislação na época, e fazia muita matéria tributária, conversava porque tinha, né, como até
até hoje, né? Sempre tem novidades fiscais para relatar e que impactavam sempre os negócios, né? E eu fui da equipe que fundou o jornal Valor Econômico, né? Eu fui a primeira editora do caderno de legislação e tributos do Valor, né? Então, foi dentro, apesar de ter feito faculdade de Direito da USP, conhecer muita gente, foi dentro do jornalismo que eu conheci o ambiente dos escritórios de advocacia e vi os escritórios de advocacia como empresas, como negócios mesmo, né? Então, eu tive a oportunidade de ver os escritórios crescendo, se profissionalizando enquanto gestão de pessoas também, que é muito, muito interessante, o diferencial da cultura, da característica cultural de cada escritório. Tive a oportunidade de, como jornalista, ir para fora, fui visitar os escritórios de Nova York, no momento que os escritórios estrangeiros estavam entrando no Brasil, e aí a gente tem um salto também de qualidade do negócio, nessa, digamos, competição com os escritórios estrangeiros, ou comparação com os escritórios estrangeiros, deu também um novo gás, assim, para a atividade da advocacia no Brasil. Então, eu fiquei tanto tempo, assim, no jornalismo, tive esse contato com os escritórios de advocacia e me encantei pelo negócio, né? Como o negócio da advocacia ele é constituído, né? Porque como são sociedades de advogados, geralmente são esquemas de trabalho que são mais democráticos, com bastante argumentação, com bastante troca de ideias dentro dos ambientes de governança dos escritórios. Então, eu me encantei pelo negócio, né? E comecei a trabalhar como gerente de comunicação de escritórios de advocacia. Eu comecei minha carreira no marketing jurídico, né? Quando eu saí do jornalismo e migrei para o marketing jurídico, eu comecei no BMA, né? A época era Barbosa Music Aragão, BMA até hoje, é um super escritório que eu tenho muito orgulho de ter participado de um momento muito importante da profissionalização dele. E eu comecei fazendo basicamente rankings, super crítico, e assessoria de imprensa. Claro que tinha, né, na estrutura do escritório também tinha a parte de eventos, de mailing, de relacionamento com o cliente, prospecção, mas o meu quadrado inicial era esse, né? Rankings e assessoria de imprensa. E aí foi evoluindo para demandas de comunicação interna, muito por conta também da evolução de gestão de pessoas, então essas coisas são casadas, né? Sim. Disseminar cultura dentro do escritório, esse orgulho de pertencer, então essa foi uma evolução, que aí foi um chapéu que eu fui pegando, né? Comunicação interna, fui pegando. Aí depois disso veio a onda, digamos assim, da responsabilidade social corporativa, que hoje desemboca no ESG, monetizado pelo mercado financeiro, super importante, né? Então, que também é uma demanda que muitas vezes acaba não caindo para o marketing, né? Porque eu acho que o ESG, que nasce como marketing social, ele é fadado ao insucesso. Mas é porque também o ESG hoje, ele está dentro da estratégia dos negócios. E o escritório, enquanto, né, um negócio peculiar, mas um negócio também tem essa questão do compromisso com a comunidade, com o capitalismo de stakeholder, né, ligado à sua estratégia. Então, assim, uma evolução também que teve dentro de um departamento de marketing é lidar com as questões de ESG, de responsabilidade social corporativa no momento, e hoje em dia a ESG está dentro desse guarda-chuva do marketing, porque o marketing, eu acho que essa seria a grande evolução que eu vejo, ele está ligado à estratégia do negócio. Ele não é mais aquele marketing operacional de faz evento, faz isso, faz aquilo. Não, tem toda uma lógica estratégica do porquê você está fazendo ou aquele evento, ou aquela campanha de divulgação, aquela campanha de cultura interna, né? Aquele orgulho de pertencer, ou até mesmo os engajamentos em redes sociais. Eu acho que, tecnologicamente falando, que mudou muito do meu trabalho nesses últimos 15 anos também, são as redes sociais, sem sombra de dúvida, porque eu sempre vi um escritório de advocacia, Leandro, como um gerador de conteúdo, né? Sim. Um conteúdo especializado que leva ao convencimento ali do juiz, da outra parte, tem inteligência jurídica aplicada, né? E gerando conteúdo. E há 15 anos a gente tinha
sei lá, newsletter mensal que mandava por correio. Hoje em dia a gente tem uma produção de informação diária, utilizando canais que sejam redes sociais, canais que sejam os sites do escritório, né, com suas partes específicas de notícia e de compartilhamento de conhecimento. Então, hoje em dia, assim, uma evolução que eu vejo um pouco da minha atuação me remonta aos meus primórdios de jornalista, com notícia todo dia e uma notícia que a gente não retém mais dentro dos escritórios. Acho que tem uma cultura de compartilhamento, sabe? Dessas notícias, desse conhecimento jurídico, porque é a partir desse compartilhamento que a gente vai prestar o serviço. Dando uma resumida aí, assim, o que eu vejo de evolução mesmo é o marketing como estratégia, muito ligado à cultura de cada escritório, e aí me remonta também a um pouco do meu passado, assim, é impressionante, graças às redes sociais, impressionante o volume de conteúdo que os escritórios de advocacia em geral podem produzir e contribuir para um debate de cidadania e de conhecimento, né? E que aí eu acho que eu tenho um pouco assim de satisfação em ver o meu propósito de vida assim perpetuado, né? Porque para mim eu tenho como missão assim fazer a tradução do juridiquês para o português, sabe? Sim, e o que é tão importante, né? Sim, né? Porque exato, é compartilhar conhecimento, né? É levar para mais perto das pessoas, para as pessoas entenderem, isso é cidadania, né? E mesmo aí no mundo empresarial também, e fazer essa tradução assim do juridiquês para o português é minha missão, e eu acho que eu tenho uma satisfação muito grande em poder desenvolver esse trabalho nos escritórios por onde eu passei, assim, eu consigo fazer isso com satisfação, assim. Legal, Dani, quando a gente faz com paixão, né, certamente o trabalho ele ganha uma conotação diferente, né, não só pra gente, mas também pra quem recebe esse trabalho, né, e pra gente encerrando aqui, queria parabenizá-la e agradecer, né, por ter compartilhado aí um pouco da sua trajetória e do seu conhecimento. Muito obrigado. Poxa, Leandro, obrigada a você por me dar essa oportunidade aqui de estar com o teu público e poder também compartilhar essa minha experiência mesmo, que eu acho que é para o estímulo do debate de tantos profissionais de marketing jurídico que estão entrando agora num mercado que é incrível, tá? É um mercado bom, que tem muita coisa por fazer. Eu acho que todo mundo que tiver inovação, boas ideias e saber que isso aqui não é qualquer prestação de serviço jurídico, a gente tem esse compromisso com a justiça, sabe? É bacana, é bem-vindo e eu só tenho a agradecer a pessoas como você que estimulam esse debate e prestam um serviço também tão bacana e tão importante para a justiça como um todo, eu acho. É isso, pro país. Obrigado, Dani. Obrigada a você, Leandro. Um abraço. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.